Criando Raízes Cast. Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente mergulha de cabeça em um material fascinante sobre o capítulo 12 do livro de Daniel. A fonte que a gente analisou trata o capítulo não só como uma profecia, sabe? Mas como um guia. Um guia para o que o autor chama de discipulado escatológico. Basicamente, a ideia é entender como que a gente acredita sobre o futuro pode e deve nos ensinar a viver melhor hoje. É uma premissa muito poderosa. O autor se baseia numa ideia que o apóstolo João já defendia. O destino futuro impacta o discipulado presente. Em outras palavras, a sua visão do fim da estrada, ela determina como você caminha agora. Não é sobre decifrar códigos, é sobre construir caráter. Certo. E o texto já começa com uma tensão, assim, bem forte, né? De um lado fala do anjo Miguel se levantando, protegendo o povo. Isso soa como segurança, como proteção divina. Sim, uma promessa de cuidado. Mas, logo em seguida, vem um aviso de um tempo de angústia como nunca houve. O autor até cita John Lennox, que diz que isso aponta para um sofrimento, sei lá, pior do que qualquer coisa que a gente já viu na história. Como é que pode? Essa é a pergunta central. Exato. E o material tenta responder a isso de uma forma bem interessante. A chave, segundo o autor, não é a promessa de uma vida sem problemas. A proteção divina aqui não é um escudo contra a dificuldade, sabe? É uma garantia de libertação final para todo aquele cujo nome for achado escrito no livro. A segurança, então, não está em evitar a tempestade. Mas em saber que o barco vai chegar no porto. Exatamente. Não importa quão violenta seja a viagem. Isso, claro, muda tudo sobre o conceito de perseverança. Tido. Não é sobre não ter lutas, mas sobre saber o resultado final da luta. E como é que essa certeza do futuro vira algo prático hoje? Onde a gente vê essa conexão? A ponte principal é a esperança na ressurreição. A crença de que a morte não é o fim, mas uma passagem. Se torna o grande motivador. É aqui que o autor traz uma citação de C.S. Lewis que é, nossa, é de arrepiar. Ele diz que não existem pessoas comuns e que todos os dias a gente interage com horrores imortais ou esplendores eternos em potencial. Uau! Essa frase do C.S. Lewis é pesada. É muito pesada. Ela muda completamente a forma como você olha para a pessoa do seu lado no ônibus, no trabalho. Me faz pensar, sabe, se a gente realmente levasse isso a sério, como isso mudaria nosso dia a dia. O texto dá alguma pista de como aplicar isso na prática? Exatamente essa é a ponte que o autor constrói. Ele conecta essa esperança grandiosa a duas ações bem concretas: viver com sabedoria e buscar a santidade. Não é uma esperança passiva, entende? Certo, uma esperança ativa. Isso. A resposta para essa promessa é uma vida ativa. E ele usa aquela imagem parafraseada por Eugene Peterson de que aqueles que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas para todo sempre. De repente, uma teologia que parece complexa vira um chamado muito claro para influenciar pessoas para o bem. É um chamado bem direto, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Daniel parece não ter entendido tudo, né? A fonte fala sobre aquela parte em que ele é instruído a selar o livro. Isso não soa um pouco contraditório? Pedir para agir com base em algo que ainda é um mistério? Essa é uma observação fundamental. E a interpretação que o texto oferece aqui é bem interessante. O selar não seria para esconder, mas para proteger, preservar a profecia para gerações futuras. Ah, entendi. É um ato de cuidado. Exato, não de obscurantismo. E a honestidade do profeta é desarmante. Daniel diz abertamente: eu ouvi, mas não entendi. Isso humaniza toda a experiência. Mostra que a fé não exige compreensão total de todos os detalhes. O que nos leva ao ponto crucial sobre, o nosso papel nisso tudo. Exato. A perspectiva aqui é que a revelação completa pertence ao tempo de Deus. O nosso papel não é ser um detetive tentando decifrar cada enigma. É mais confiar pacientemente no plano maior. Isso. O texto sugere que, à medida que a história avança, os sábios entenderão mais.
A clareza é progressiva. Bom, então, amarrando tudo isso, a grande mensagem que o autor extrai de Daniel 12 não é um mapa do futuro para satisfazer nossa curiosidade. É mais como a planta de uma fundação, um alicerce para construir uma vida com propósito, com resiliência aqui e agora, mesmo sem ter todas as respostas. Exatamente. E isso nos leva à reflexão final, que é talvez a mais provocadora de todas. O autor identifica aquela figura do homem vestido de linho que jura por aquele que vive eternamente. Ele o identifica como uma aparição de Cristo antes da sua encarnação. Interessante. E ele deixa uma pergunta no ar para a gente. Se a figura que tem o controle soberano da história, que jura pelo tempo e pelos acontecimentos, não é um poder político, um tirano terreno, mas essa autoridade divina, como essa perspectiva pode redefinir completamente a nossa maneira de encarar as crises e a incerteza do mundo hoje? Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.